Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos ao 14º episódio de Perguntas e Respostas. Hoje o cenário vai ser um pouquinho diferente, gente, porque eu tô num horário diferente e os cachorros estão dormindo aqui, então vocês não vão ver eles como vocês normalmente veem nos nossos episódios, mas eles estão aqui, estão presentes com a gente, isso é o mais importante. Talvez vocês vejam esse episódio um pouquinho atrasado, porque tem uma novidade vindo por aí. Em breve eu vou abrir para vocês um curso online, uma coisa que muita gente me pediu, muita gente me perguntou, pessoas que estão fora daqui. Então eu tenho trabalhado bastante no conteúdo desse curso online para vocês, que eu espero que ajude bastante todo mundo que tem dúvida, enfim, quer saber como melhorar a vida dos cãezinhos com a gente. Então vai ser uma coisa super bacana, que bem em breve eu vou lançar para vocês, tá bom? Mas, sem mais atraso, vamos começar o episódio dessa semana. Pessoal, a pergunta de número 1 dessa semana vem pelo Instagram da Bruna2 Israel. Ela pergunta: minha filhotinha de 4 meses não gosta de outros cães. Como mudar isso? Bruna, é muito comum as pessoas confundirem a questão do cachorro gostar ou não de outros cachorros, tá? A minha desconfiança aí é que você não deve estar preparando o cenário ideal para sua cachorra socializar. Eu falo bastante sobre o real conceito de socialização, tá? No seu caso, principalmente, você tem uma cachorrinha jovem de 4 meses. Você tem que tomar muito cuidado com que tipo de cão você introduz para ela. Ela deve estar na primeira fase dela de conhecer o mundo, onde ela está começando a sair na rua, tendo acesso a outras pessoas e a outros cães, tá? É extremamente importante que você saiba advogar por ela. Não force a sua cachorra a interagir com outros cães agora, principalmente com cães que você não conhece. Isso é extremamente perigoso, você pode criar uma associação muito negativa com isso, mesmo que você tenha a melhor intenção por trás, tá? Minha desconfiança é que você deve estar começando a sair na rua com ela, você quer introduzir ela para outros cães, mas você não está fazendo a leitura certa do jeito como ela é, e talvez você esteja colocando ela num cenário onde não seja exatamente confortável para ela, você não está sabendo como introduzir outro cão na vida dela. Dá uma olhada nos meus vídeos, inclusive eu acho que na semana passada eu fiz um vídeo mostrando a socialização da Edith junto com a Kika, a minha cachorra. É um vídeo que tem uma cachorrinha branca e a Kika, a minha cachorra, num pet shop. É muito importante que todo mundo entenda esse conceito, tá? Todo mundo espera que o cão venha pronto, a gente espera que o cão venha e queira estar com os outros cachorros e queira socializar com outros cachorros. Eu falo isso sempre, alguns cães são extremamente sensíveis, tá? Você tem que saber exatamente quem e como você introduz para quem e como você faz a introdução desse cão, seja com outro cão ou com outra pessoa. Alguns cães que são, principalmente cães mais sensíveis, não querem esse tipo de aproximação, tá? Não significa que eles são cães antissociais. Eles simplesmente não querem lidar com certo tipo de energia. O que isso significa? O que você encontra bastante na rua são cães extremamente excitados, cães extremamente agitados, cães fora de controle, donos que deixam os cães andarem na frente, deixam os cães se aproximarem do seu cão sem permissão. Alguns cães são mais brutos. Então, verdade assim, eu provavelmente acho muito improvável você ter um cachorro antissocial com 4 meses. A probabilidade é muito pequena. Mas o meu conselho para você é: assista aos meus vídeos e entenda um pouco melhor o conceito de advogar pelo seu cão.
Gente, não existe cachorro pronto. Não existe cachorro que vem de fábrica e já sabe exatamente o que você espera dele. Sem orientação, seu cão vai falhar. Se você não deixar claro o que você quer. E deixar claro o que você quer, gente, não é no nosso jeito de ver as coisas. Deixar claro de forma humana é simplesmente intelectualizar. Os cães não intelectualizam, por isso é muito importante você saber orientar. Nessa primeira fase, o mais importante para um cachorro de 4 meses é ele aprender a andar na rua, focar em você, ignorar as distrações. E o seu papel, advogar por ele, ou seja, manter outras pessoas e outros cães afastados do espaço íntimo dele. Ah, parece totalmente inverso do que você espera? Parece, mas é assim que você começa um processo de socialização. Pense o seguinte, você não pega 2 animais de grupos diferentes, coloca os 2 dentro de uma sala pequena e espera que tudo dê certo. Não existe esse resultado, não existe. Isso não vai existir com cães e não vai existir com nenhuma outra espécie. Então, o que você vai ter que fazer é orientar esse cachorro. Primeiro de tudo, esqueça essa parte do seu cão não gostar de outros cães, isso não é real. Você vai ter que começar com a base, fundamentar essa relação sua com esse cachorro de 4 meses. Comece um processo de orientação, comece os treinos dentro de casa, comece a criar todas as associações positivas e, antes de socializar seu cão, antes de querer introduzir qualquer cão para ele, saiba fazer a leitura comportamental. Entenda quem são os cães que você quer apresentar para o seu filhote. Eu garanto para você que 90% desses candidatos vão ser eliminados. Se você prestar atenção em cães com excitação extrema, cães fora de controle, cães que puxam na guia, cães que pulam nas pessoas, todos esses cães estão fora. Essa não é a influência que você quer que o seu filhote de 4 meses tenha. Seu filhote de 4 meses ele tem que ser introduzido para cães que são calmos, tranquilos, não tenham excitação, não pulem em cima de pessoas, não demonstrem agitação extrema na hora que vê outros cães. Esses são os bons orientadores, esses são os bons exemplos, vamos dizer assim, que o seu pequeno pode ter, que o seu filhote pode ter. Então não cometa o erro de querer apresentar o seu filhote para todos os cães na rua. Isso é um erro fatal, tá? Você pode causar um problema seríssimo de comportamento no seu cão e daqui para frente, quando ele se tornar um cão adulto, vai ser muito mais difícil você reverter. Então, eu não vou entrar no detalhe extremo do seu caso, porque é uma questão de você revisar e olhar os vídeos anteriores. Olha o vídeo sobre socialização. Eu tenho 2 ou 3 vídeos que falam exatamente sobre isso. E dá uma olhada nos meus vídeos, no playlist de exercícios, que você vai ver na prática como que você pode começar a trabalhar com esse filhote dentro de casa para que ele tenha um comportamento de sucesso, um comportamento sociável bacana, tá bom? Se você não tiver muita certeza do que fazer, se você tiver com dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, eu te mostro como isso funciona. Mas não deixa de olhar os vídeos e, por favor, não vá por esse caminho. Não force uma interação com cães que não estão aptos a serem bons exemplos para o seu cão. Tá bom? Você pode criar um problema maior do que você já tem. Obrigada pela sua pergunta. E não esquece de entrar em contato comigo se você tiver dúvida, tá bom? Gente, pergunta de número 2 dessa semana vem pelo Instagram do Insta Sérgio Lins. Sérgio diz, tem uma cadela de 1 ano que vive a pular em cima das pessoas. O que eu faço? Sérgio, pular nas pessoas é um tema super comum. Eu tenho um artigo super detalhado no site que explica exatamente por que isso acontece e como você tem que fazer para lidar com isso. Mas, para te explicar, no resumo é o seguinte. A sua cadela pula nas pessoas quando elas chegam na sua casa, primeiro porque você permite. Eu sempre falo da questão da liberdade em excesso, como ela pode ser prejudicial para o comportamento do seu cão. As pessoas têm uma necessidade muito grande de querer dar toda a liberdade do mundo para os cães e achar que eles sozinhos vão aprender o que fazer. O seu exemplo é um caso real de que é uma prova, né, de que isso não acontece. Como você e muitas pessoas passam pelo mesmo problema. A gente, infelizmente, tem um mar de informação confusa hoje. Muitas pessoas falam que você só deve tratar o cão de forma positiva e que você deve dar a ele tudo o que ele quer e que você deve dar toda a liberdade a ele. Mas, gente, infelizmente, essa fórmula nunca funciona, tá? Você vai sempre ter algum problema de comportamento do cão se você não diz para ele o que fazer. É muito importante a gente ter uma noção real do que isso representa. O seu cão precisa de orientação, você precisa dizer para ele como ele tem que se comportar. E dizer para ele, gente, não é intelectualizar, não é abrir a boca e falar, olha, é isso que você tem que fazer. Seu cão não entende o seu idioma,
Ele entende associações. Então, primeiro, quando você traz um cão para dentro de casa, você tem que orientar, explicar para ele como funciona a rotina doméstica. Como que você faz isso? Com uma série de pequenos treinos de associação. Você tem que criar uma associação para quando a campainha toca, ele tem que ficar num lugar sentado e esperar. Por que eu falo bastante do meu exercício do tapetinho? O exercício do tapetinho ele serve para muita coisa relacionada à rotina doméstica de controle de impulso. É um som diferente a campainha, naturalmente cães mais alertas vão pular e vão correr para a porta, mas se não é isso que você quer, você tem que criar uma nova associação. Como que você cria uma nova associação? Você primeiro ensina o cão o exercício, que é leva ele na guia até um espaço específico, pede para ele sentar e esperar. Você vai ter que fazer uma série de repetições. Cães criam associação com repetições, então não adianta você fazer uma vez nem duas vezes. Você vai ter que fazer 15, 20 minutos por dia, de 15, 20 repetições, até o seu cão entender exatamente que quando você fala vai para o seu lugar, aquele é o lugar dele e é assim que ele tem que se comportar naquele lugar. Para você criar uma associação, você tem que deixar claro sim e não para o cachorro. O que é o sim e o não? Sim é um reforço positivo. Quando você vai até o seu lugar, você senta, deita, espera, você recebe uma recompensa por isso, que pode ser parte da alimentação do dia. Quando você não faz o que eu te pedi para fazer, que é ficar no seu lugar parado, se você sai, quebra o comando, você recebe o quê? Um não. O que é um não? Uma correção. Você tem que deixar claro para o cão que não é isso que você quer. Você quer que ele vá até aquele lugar, sente e fique ali. Aí depois que ele entende o que é sim e não, depois que ele entende o que é o exercício, você introduz a duração. Então ele não pode ficar lá só 2 segundos, ele tem que ficar lá 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Depois da duração você introduz distração. A distração é ele para o lugar dele, sentar, deitar, ficar durante meia hora, a campainha tocar e ele não sair do lugar. Então, o que isso significa? Significa que falta a sua parte nesse processo. Você tem que orientar seu cão, você tem que criar novas associações para que isso não aconteça. Pular nas pessoas nada mais é do que um reflexo de cães sem orientação que nunca foram corrigidos, nunca foi dito a eles o que eles não podem fazer. Eles vivem num universo onde tudo é permitido. Mas quando isso se torna um problema, as pessoas não sabem o que fazer. O que você precisa fazer é corrigir. Mas não é só corrigir, é você dizer para ele o que ele tem que fazer quando as pessoas chegarem em casa. Óbvio que existe a questão de você instruir as suas visitas. É muito errado as pessoas falarem que você tem que ir para a casa de alguém que tem cachorro e você tem que interagir com o cachorro da pessoa. Essa é uma das maiores mentiras vendidas por aí. Isso não existe, isso é totalmente errado, isso só prejudica o comportamento do seu cão em todas as esferas possíveis. Quando uma visita chega na sua casa, a visita é a sua visita, não é a visita do cachorro. O seu cachorro vive com você, é a sua obrigação como proprietário desse animal, instruir esse animal a como se comportar quando existem pessoas estranhas dentro do seu ambiente doméstico. Jamais cometa o erro de deixar que todas as suas visitas interajam com o seu cachorro. Um grande impacto que isso tem na vida do cão é extrema excitação. Seu cão sempre vai fazer questão de ir correndo para todas as suas visitas. Ele vai pular nas pessoas. Nem todas as suas visitas querem essa interação com seu cachorro. Seu cachorro vai se tornar um cão invasivo que vai fazer isso não só dentro de casa, mas em todos os ambientes sociais que ele tiver. Seu cão pode eventualmente machucar ou derrubar uma criança ou uma pessoa idosa. Enfim, só existe resultado negativo nessa equação. Então, pelo amor de Deus, instrua o seu cão a ignorar as pessoas e vice-versa. Dentro de casa você tem que ter uma regra. Sua visita chega, ela não toca no seu cão, ela não fala com o seu cão, ela não interage, não olha para o seu cão, ela faz de conta que ele não está ali. Isso é essencial. Se você quer um dia viver bem com o cão no ambiente doméstico, esse é o primeiro passo. Segundo, faça os exercícios de associação. Se você quer que um dia o seu cão saiba se comportar quando uma pessoa vem dentro da sua casa, é extremamente importante você associar o seu cão para ter um comportamento totalmente diferente do que ele tem hoje.
olhe os meus vídeos, faça o treino do tapetinho, repita todos os dias, é essencial. Outro elemento importante que você tem que incluir na sua rotina doméstica é a caixa de transporte. Todos os meus episódios eu falo sobre ela. Quando o seu cão ainda não está pronto, quando ele não sabe ainda o que fazer ao redor de estranhos, ele não pode ter contato com essas pessoas. Você vai receber visita. Antes da sua visita chegar, você coloca o seu cão na caixa de transporte e ele vai ficar lá ao longo da sua visita. Ah, mas eu não quero que meu cachorro fique preso. Ah, eu não acho justo. Bom, se você não quiser confinar o seu cão durante um período que uma visita vem para sua casa, você vai ter que ser responsável por todo o comportamento ruim que ele tiver ao longo da sua visita. Não é justo, não é certo. A caixa de transporte nada mais é do que um excelente espaço íntimo para o cão. Não existe nenhum problema em você usar, pelo contrário, a caixa de transporte é um dos lugares mais seguros que o seu cão pode estar. Ele não vai ter o espaço íntimo dele invadido por ninguém, ele vai ter um momento dele de relaxamento, um momento onde ele vai descansar e ele não precisa participar, nem viver o estresse de ter visitas entrando e saindo, tentando interagir com ele o tempo inteiro. Então, eu não vou entrar no detalhe da caixa de transporte, eu tenho vídeos que falam extensamente sobre isso, dê uma olhada nos vídeos, mas assim, comece do zero, tá? Lê o artigo que eu tenho sobre cães que pulam nas pessoas, tá no site. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Essa série de perguntas e respostas já está no 14º episódio. Em todos eles eu falo sobre cães que pulam nas pessoas. Quase todos eles eu falo sobre esse tema. Então dá uma olhada em relação a isso. Dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu tenho sobre exercícios também, para você ter uma ideia. Mas é extremamente importante você começar um processo de educação e orientação com esse cão. Use as ferramentas que estão ao nosso dispor no mercado, a caixa de transporte é uma delas. Use a guia para controlar o espaço do seu cão e não deixe de considerar os treinos anteriores. Crie associações. Se você quer um bom resultado, você tem que criar associações, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, eu te mostro exatamente como você começa esse processo de associação, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 3 vem pelo Instagram da Paula Teles77. Ela diz: tem uma filhotinha de 4 meses. O comportamento dela é tranquilo com as pessoas de casa, mas quando recebemos visita e alguém faz carinho nela, ela simplesmente faz xixi. Como faço para mudar isso? Olha, Paula, o seu caso é um caso muito parecido com a primeira pergunta que a gente teve aqui, mas você está falando aí de uma consequência diferente só. Você tem uma filhote de 4 meses. Provavelmente, cães que têm essa tendência a se urinar quando ele vê pessoas, são cães muito sensíveis e muito inseguros. De novo, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei na pergunta número 2. Suas visitas não têm que interagir com seu cachorro. Ponto. Ah, mas eu quero que meu cachorro conheça outras pessoas. O fato da pessoa estranha estar na sua casa já faz com que o seu cachorro esteja conhecendo ela. Os cachorros conhecem pessoas pelo cheiro, pela imagem, pelo som. O cheiro principalmente. Então, uma pessoa que entrou na sua casa, ela já está no espaço do seu cão. Seu cão já sabe que ela está aí, ele já sentiu o cheiro. Ele não precisa interagir com a pessoa. É muito importante no seu caso em específico. Gente, quando vocês têm um filhote jovem, é o melhor momento de você criar associações. Se você está percebendo que todas as vezes que a sua visita vai interagir com a sua cachorrinha, ela se urina, isso tem que te mostrar que existe alguma coisa errada. A primeira coisa que você tem que fazer é impedir, advogue por ela. Sua cachorra não tem que chegar perto das suas visitas. E as suas visitas não têm que chegar perto da sua cachorra. Ah, mas o que eu faço? Eu não quero separar minha cachorra. Pegue a sua cachorra, coloque ela na guia. Quando a sua visita chegar, mantenha a sua cachorra do seu lado. Deixe claro para a sua visita que a sua cachorra não está pronta para esse tipo de interação. Sua cachorra pode ficar do seu lado o tempo inteiro que a visita estiver na sua casa. Só tem uma regra: sua visita não pode tocar nela, não pode falar com ela e não pode fazer contato visual com ela, que é ficar olhando nos olhos dela. A sua cachorra, eu garanto para você que ela não vai ter mais esse problema. O que você vai estar fazendo? Advogando por ela e fazendo que a sua visita respeite o espaço íntimo dela.
Eventualmente, a sua cachorra vai criar associações de que pessoas não invadam o espaço dela. O mesmo é esperado da sua cachorra, tá? O que a gente está treinando aí? Respeito de espaço. As suas visitas respeitam o espaço da sua cachorra respeita o espaço das suas visitas. Lembrem disso, gente, porque isso é extremamente importante ao longo da vida do seu cão. Eu conheço pessoas que viveram com cães até 13, 14 anos, com sérios problemas de ter visitas ou não em casa. Algumas pessoas se isolam ao longo da vida em casa com seus cães porque elas não podem mais receber visita. Seja porque os cães pulam nas pessoas, seja porque os cães se urinam quando as visitas entram, seja porque os cães se tornam territoriais com visitas. Todos esses problemas têm uma raiz só. Primeiro, falta de orientação, falta de educação para o seu cão, liberdade em excesso, falta de restrição e regras. Tudo isso gera todos esses problemas que eu acabei de citar. Então, de novo, você dá liberdade para sua filhote de 4 meses circular pela casa inteira. Se você dá, revise isso agora. Está na hora de você restringir esse espaço. A sua cachorra só pode circular pela sua casa quando você puder supervisionar. E supervisionar não é você estar sentada na sala assistindo televisão e a sua cachorra circulando pela casa. É ela estar no mesmo ambiente que você está. É você estar com os olhos nela. Se os seus olhos não estão nela, ela não pode ter liberdade. Por isso a caixa de transporte é muito importante. Ah, é assim que o cachorro vive a vida inteira? Depende do cachorro. Tem cães que vivem super bem, aprendem, fazem as associações cedo e conseguem ficar em casa, ter a liberdade da casa sem causar nenhum problema. Mas isso é o resultado de um trabalho. Você não traz um cachorro de 3, 4 meses para dentro de casa e oferece todos esses privilégios para ele sem que ele tenha merecido, sem que ele tenha se provado. E o cachorro não se prova sozinho, ele se prova com treinos, ele se prova com orientação. Você que trouxe esse cão para dentro de casa é responsável por criar todas essas associações. Mostrar para ele o que é o sim e o que é o não, o que você aceita e o que você não aceita no contexto de vida de dentro de casa. Então, de novo, muito cuidado com o que vocês escutam por aí. Eu jamais aconselho pessoas a deixar que as visitas interajam com seus cães. Isso está errado. Ah, eu moro com cachorro, a minha visita tem que entender? Não, a sua visita tem que entender que você vive com cachorro, que você tem o controle. Aí você pode receber todas as visitas que você quiser dentro de casa, porque você primeiro está respeitando a sua visita, você não está obrigando a sua visita a interagir com o seu cachorro, pelo contrário, você está limitando ela a interagir com você, e o mesmo está sendo feito com o seu cachorro. Seu cachorro está entendendo que a visita é sua e não dele, e que ele tem o espaço dele, ele tem uma série de regras que ele tem que cumprir para participar desse momento social que é uma visita dentro de casa. Lembrem, gente, os cachorros precisam saber o que é consequência. Eles precisam entender o que é sim e não. Se você não deixa isso claro, você vai ter problemas. Então, de novo, sua cachorra se urina quando visitas chegam. O que fazer? Tire as visitas de cima da sua cachorra. Regra número 1. Você vai me visitar? Ah, legal. Quando você chegar aqui, não toque na minha cachorra, não olhe na minha cachorra, nos olhos da minha cachorra e não fale com ela. Não é permitido que você interaja com a minha cachorra. Venha me visitar. Minha cachorra é minha, eu lido com ela. Entre você e a sua cachorra, comece já um treino de associação. Comece já um treino de controle, de impulso e respeito de espaço. Compre uma caixa de transporte. Você tem que prover para ela um espaço seguro. Um espaço onde as pessoas não vão incomodar ela, onde ela possa descansar e relaxar. Dá uma olhada nos meus vídeos, procura dentro do YouTube, na lupazinha do canal, controle de impulso, respeito de espaço, caixa de transporte. 3 elementos que vão ser essenciais para você e não deixe de fazer treino, gente. Todos os cães precisam de treinos diários de associação. Não acho que se você fizer um treino de uma semana vai estar tudo resolvido. Treinos com cães fazem parte da vida deles. Um cão faz parte da sua vida por 15 anos. Não adianta você achar que você vai ensinar ele durante 2 meses e o resto da vida você não vai fazer mais nada. Você sempre precisa reforçar as associações que você criou, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática para ver o caso dessa pequena aí. Mas é super simples, eu tenho certeza que se você seguir essas orientações, você consegue resolver isso rapidinho, tá bom? Obrigada. Pessoal, pergunta de número 4.
vem pelo Instagram da Laura Chaves CX. Ela diz: tem um labrador que é muito carinhoso com quem ele conhece, mas muito bravo com estranhos, late, quer partir para cima. O que podemos fazer para tentar mudar esse comportamento dele? Olha, Laura, há alguns cães, muitos cães na verdade, que mostram reatividade com outras pessoas, pessoas estranhas ou cães estranhos, tem um elemento de insegurança aí, muito comum, tá? Se você quiser, para você mudar, reverter essa associação, de novo, eu não sei se o impulso dele é única exclusivamente porque as pessoas vêm na direção dele, ou se as pessoas passam perto, ou se isso acontece com pessoas que não fazem contato direto com ele. Mas minha desconfiança é provavelmente uma questão de energia misturada aí também. Existe a insegurança da parte dele, mas existe muito que eu falei também. Hoje muito provavelmente vai ser um episódio do respeito de espaço, mas às vezes as pessoas tendem a fazer uma aproximação muito invasiva com cães que elas não conhecem. Labradores são cães super bonitos, tem um histórico super bacana, todo mundo fala que eles são ótimos cães. Então é natural você estar na rua com um labrador e você ter pessoas que queiram se aproximar dele. Provavelmente o seu cão criou em algum momento uma associação que, na verdade, o que você está vivendo aí é um cenário que seria anos depois do que a pergunta anterior foi. Era um filhote que em algum momento teve pessoas que se aproximaram dele, foram invasivas com ele, ninguém advogou por ele, ele desenvolveu essa resposta. Essa é uma associação que o cachorro faz cedo com uma aproximação de pessoas estranhas. Então, é por isso que eu falo que é muito importante a gente advogar pelos nossos cães, sempre. Principalmente quando você tem filhotes. Então, no seu caso, você já tem um cão adulto que já tem essa associação concreta, formada. O que você tem que fazer é reverter. Primeira coisa que você vai fazer é comece a advogar pelo seu cão. Primeiro de tudo, se você vai sair com ele na rua, peça que as pessoas, se você vê pessoas que já vêm de longe, todas animadas, com aquela cara do tipo, ai, que gracinha, um labrador, eu quero pegar nele. Você já fala, desculpa, por favor, não pegue no meu cachorro, meu cão está em treinamento. Eu não quero que você se aproxime dele, ele está recriando associações. Ah, mas é isso. Não, tchau. Ah, tchau, beleza. Vou pro outro lado. Não se importe em agradar as pessoas, tá, gente? Eu falei isso em um vídeo um tempinho atrás. Muita gente acaba deixando problemas de comportamento acontecer com seus cães simplesmente pela necessidade e a preocupação de agradar o outro. Pessoas estranhas, seres humanos que passam na rua e querem simplesmente pegar no seu cachorro e pronto. Você fica sem graça, não quer dizer não, não quer ser mal educado. Mas pensa o seguinte, tá aí uma pessoa estranha que não te conhece, que nunca te viu, que está mostrando zero de respeito por você. Porque antes dela encostar no seu cachorro, ela deveria te perguntar se ela pode. Mas as pessoas não fazem isso. Então a pessoa já foi desrespeitosa com você. E aí você se vê numa situação onde você não quer ser mal educado. Mas para que você quer uma pessoa desse tipo perto de você que não respeita a sua opinião em relação ao seu próprio cachorro? Isso é muito complicado. Todos nós passamos por isso em algum momento. Eu já passei por isso quando eu tive o meu primeiro cachorro. Várias vezes isso aconteceu comigo e eu sei exatamente o que isso significa. Você se sente desconfortável, a pessoa simplesmente entra no seu espaço íntimo, pega no seu cachorro. E eu, ao longo do tempo, aprendi a criar uma certa defesa em relação a isso. Eu não permito mais que isso aconteça. E você vai ver um resultado imenso quando você começar a pôr isso em prática, principalmente no seu caso. Seu cão agora tem uma reação negativa quando ele vê pessoas estranhas. Imagine quantas vezes isso não aconteceu com ele. Quantas pessoas entraram no espaço dele sem serem convidados. Quantas vezes a gente, ou você nesse caso, sem saber, deixou de advogar por ele. Então agora é a hora de você reconstruir associações. Primeiro passo é advogue por ele. Não deixe mais que as pessoas cheguem perto dele. Quando você estiver passeando com ele na rua, sempre esteja alerta, preste atenção no espaço que você está andando. Se a calçada estiver muito estreita, tiver muita gente nesse fluxo da sua caminhada, troque de calçada, vá para uma calçada um pouco mais aberta. Veja quem são as pessoas que estão passando ao seu redor. Eu não estou dizendo para você viver num mundo de isolamento, tá? Eu estou dizendo que esse é o seu papel, advogar por ele. Ele tem que começar a se sentir seguro andando com você, sabendo que
Ele não precisa reagir porque você tem o controle da situação. Então perceba se tem uma calçada onde de repente tem gente correndo ou crianças correndo. Qualquer estímulo que possa gerar um certo estresse nele, advogue por ele. Lógico, tá? Na sua caminhada, tenha certeza que você está fazendo uma caminhada estruturada. O que isso significa? Seu cão do seu lado, andando no seu passo, focado em você, prestando atenção em você, ignorando as distrações. Cães com essa característica, principalmente, tem que ser relógio, tem que olhar para você o tempo inteiro. Você parou, ele para. Você anda, ele anda. Você dá 2 passos, ele dá 2 passos. Você é o ponto principal nessa equação, tá? Jamais saia com esse cachorro deixando ele cheirar a rua inteira, andar na sua frente, fazer o que ele quiser. Se lembre, esse é o cão que já criou uma associação errada. Ele tem traço de insegurança e reatividade. A última coisa que ele pode fazer quando ele estiver na rua ou em qualquer ambiente social é tomar qualquer tipo de decisão. Com certeza a decisão que ele tomar não vai ser uma decisão agradável para você e nem para ele. Então é importante que primeiro você aprenda a caminhar com ele de forma estruturada, que é como eu falei, cão do seu lado, focado em você o tempo inteiro, guia curta, mas frouxa, sem tensão. Você tem que aprender exatamente a guiar esse cachorro do jeito certo. E recriar associações nesse momento começa com seu cachorro reaprendendo a existir ao redor de estranhos. É o mesmo processo que eu falo de socialização entre cães. Para isso, você tem que começar a criar associações positivas. O que são associações positivas? Ah, são pessoas dando comida para o meu cachorro? Não. Associações positivas são pessoas ignorando o seu cachorro. São pessoas que vão estar na presença do seu cão, sem tocar nele, sem falar com ele e sem fazer contato visual com ele. Essa é a melhor associação que o seu cão pode ter nesse momento. Ele precisa aprender a enxergar estranhos como como figuras neutras, figuras que não representam nada a não ser figuras que estão ali. É só isso que o seu cão precisa nessa primeira fase. Depois que ele começar a aprender a existir ao redor de estranhos, aí sim você pode escolher a dedo quem são as pessoas que eventualmente vão começar a existir no cenário dele. Como que você vai começar isso? É uma segunda etapa, mas você pode ter uma segunda pessoa que vai andar junto com vocês dois, quando vocês fizerem uma caminhada. De novo, essa caminhada, a pessoa vai fazer parte da caminhada, a pessoa não vai abraçar ele, não vai tocar nele, não vai apertar nele, ela vai fazer parte de uma atividade junto com o seu cão. E por aí vai. São uma série de associações, mas eu acho que para você nesse primeiro momento é entender a importância do que uma associação errada pode causar no comportamento de um cão a longo prazo e como você faz para reverter. Seu grande papel, advogue pelo seu cão. Crie o espaço necessário para ele. Crie uma rotina onde as pessoas respeitem o espaço do seu cão e o seu cão respeite o espaço dos outros. Aprenda a caminhar com ele na guia de forma estruturada e você já vai ver um excelente resultado. Tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula. Algumas pessoas não conseguem fazer isso na prática sem orientação e não existe problema nenhum. Por isso existem os profissionais para a gente poder ir e orientar as pessoas de perto. Tá bom? Eu fico à disposição. Se precisar, entre em contato comigo. Obrigada pela sua pergunta. Bom, pessoal, a pergunta de número 5 vem pelo Instagram da Gil Macedo. A Gil diz: tem um shih tzu de quase 2 anos. Ele é muito dengoso, e na hora que sempre estamos comendo, ele não dá sossego. Late insuportavelmente, pedindo comida, ele faz muito charme para ganhar, e um deles é ficar horas de pé nas patas traseiras. O que devo fazer para ele parar de ficar pedindo comida sempre que vamos comer? Olha, Gil, é muito comum as pessoas que têm cães pequenos, especialmente shih tzus, lhasas, malteses, cães que são super pequenininhos, esteticamente mais atraentes. É comum que as pessoas deem muita liberdade para esses cães e acabem transformando a relação em muito afeto, com muito poucas regras, muito poucos limites, muito poucas restrições, quando elas eventualmente existem. Esse comportamento do seu cão, para muita gente, parece bonitinho e provavelmente quando ele era menorzinho, um filhotinho, era até mais aceitável, vamos dizer assim, né? No seu caso aqui, ele já tem quase 2 anos, então provavelmente vocês já passaram da fase de achar que isso é bonitinho e agora realmente isso já está incomodando. Mas o fato é vocês criaram um hábito, tá? E um hábito agora você tem que reverter. O que é que você vai ter que fazer? Gente, shih tzus, lhasas, malteses, todos esses cães pequenininhos também são cães.
também precisam de regras, também precisam de limites, também precisam de orientação da mesma maneira. Então é muito importante que você comece a estabelecer as regras da casa para ele, né? O que você vai precisar fazer? Dá uma olhada nos meus vídeos, vê os meus vídeos sobre controle de impulso e respeito de espaço. Parece repetitivo o que eu falo, mas é assim que funciona. Esse é um exercício, exercícios de controle de impulso, exercícios de respeito de espaço, são exercícios essenciais para a convivência doméstica. Por quê? Porque situações como essas vão acontecer. É um ritual diário, você senta na mesa para jantar, você senta na mesa para tomar café, você senta na mesa para almoçar. A última coisa que você quer é um cachorro subindo em cima de todo mundo, latindo, pedindo comida, interferindo no ritual de alimentação da gente, né? No que a gente considera um momento de tranquilidade para a gente fazer a nossa refeição. Então comece a fazer os treinos do tapetinho com ele, né? Coloque o tapetinho na sala, um pouco distante da mesa, e comece a fazer esses exercícios, não na hora do jantar, tá, Gil? Você vai ter que fazer esses exercícios em outros momentos. Por quê? Lembre do vídeo que eu fiz falando sobre adestramento 3D, as 3 fases importantes do adestramento, que são direção, duração e distração. Você tem que fazer com que o seu cão passe pelas 3 fases. Direção significa ensinar o exercício. Você vai praticar a mecânica do exercício no início para o cachorro entender o que o exercício significa e o que você espera dele. A segunda fase é uma fase de duração. Depois que o cachorro entende a mecânica do exercício, que significa ir até o tapetinho, sentar e deitar, ele tem que aprender a ficar lá por um período de duração mais longo, né? Então 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Depois que ele tem o exercício já com direção e duração, é que você vai inserir a distração. No caso do seu jantar, o seu jantar em si é uma distração e é o maior desafio que ele vai ter, que é estar de frente para o que mais desencadeia a reação dele e ficar calmo, quieto no lugarzinho dele. Isso é muito importante, tá, Gil? Além disso, é interessante você prestar atenção também num elemento muito importante que desencadeou o seu problema, que é liberdade em excesso, falta de regras. Quando a gente não estabelece as regras para os nossos cães dentro do convívio doméstico, você cria problemas. Semana passada eu falei bastante sobre isso. Liberdade em excesso pode virar um problema, e normalmente vira sim. Não necessariamente um problema é agressividade, um problema muitas vezes é invasivo, é um comportamento invasivo, né? É muito complicado você conviver com cães que tem comportamento invasivo. Você não tem tranquilidade, você não tem sossego para fazer as suas coisas, você tem um cachorro atrás de você o tempo inteiro, e isso realmente começa a incomodar. Então, por mais bonitinho que ele seja, é importante que ele saiba o lugar dele, saiba onde ficar, saiba o que fazer. E isso é uma orientação que você precisa dar. Você precisa deixar muito claro o que você espera dele. Uma coisa que eu faria também no seu lugar é eu compraria uma caixa de transporte. Gente, a caixa de transporte é uma ferramenta essencial ao longo da vida do cão. Principalmente quando você está começando uma fase de treinamento, onde você está inserindo o conceito de respeito de espaço para os cães. Para isso, você tem que criar o espaço dele, quando você não pode supervisionar. E o melhor espaço de um cão, quando você não pode supervisionar, é a caixa de transporte, que é o espaço dele. É a área dele, é o quarto dele, onde ele pode ficar, onde ele pode descansar, onde ele não vai ter distração, onde ninguém vai invadir o espaço dele, ninguém vai incomodar. Isso é essencial, tá? Então não deixe de levar em consideração esses pontos. No meu canal do YouTube você tem vídeos sobre controle de impulso, respeito de espaço, caixa de transporte, como criar associação, enfim. Comece de lá, veja os vídeos e, se você tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática para ver o seu caso. Mas é muito fácil você parar com isso, você interromper esse comportamento. Depende muito da sua persistência e vai depender muito da sua habilidade de estabelecer e reforçar regras dentro de casa, tá bom? Preste bastante atenção também no nível de afeto que você dá para esse cão e se você está sabendo equilibrar afeto com regras e limites. É muito importante você ter uma relação equilibrada com seu cão nessa hora também, senão você não consegue reverter maus hábitos. Tá bom, Gil? Obrigada pela sua pergunta, tá? Gente, a pergunta de número 6 também vem pelo Instagram, do Gabriel BVC. Gabriel pergunta: como resolver latido em excesso? Olha, Gabriel, eu tenho no site um artigo super bacana que fala exatamente sobre isso.
Como lidar com latidos excessivos em cães. Latidos excessivos, gente, tem uma série de fatores que desencadeiam isso, né? Mas principalmente você vê essa reação bastante em cães que são extremamente inseguros e não têm a devida orientação. Cães inseguros, gente, são cães mais alertas, cães que precisam de mais atenção, são cães que, na verdade, a palavra certa não é nem atenção, eles precisam de mais orientação. Eles são extremamente sensíveis, qualquer barulho desencadeia uma reação neles, uma caneta que cai no chão, um vento mais forte, um barulho do vizinho, qualquer coisa pode desencadear uma reação para eles, pelo grau de sensibilidade e insegurança que eles têm. O que isso significa? Significa que eles não sabem muito bem como lidar com estímulos diferentes. E isso normalmente gera para eles essa reação de ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Então eles entram nesse momento meio de histeria vocal, onde eles ficam aquela latição o tempo inteiro. O que é importante você ter com cães com latidos excessivos? Além dessa questão da insegurança, da extrema sensibilidade, da falta de orientação para lidar com estímulos externos, alguns cães acabam desenvolvendo latidos excessivos por outros motivos. Cães que não têm muito engajamento ao longo do dia, cães que são deixados sozinhos o dia inteiro e não é mostrado para eles como lidar com esses estímulos. Cães que ficam do lado de fora o tempo inteiro da casa, enfim. Eu não sei exatamente qual que é o seu cenário, tá? Mas tudo isso que eu acabei de citar são reações. Reações porque falta um pedaço aí importante, um elemento importante na relação entre vocês. E esse elemento importante está dentro do engajamento e da orientação. Primeiro você vai ter que começar a engajar mais com esse cão. Comece a fazer treinos com ele. Eu sempre falo isso, gente, em todos os meus episódios. Se você encaixar no seu dia 2 sessões de 15 minutos de treino com seu cão, você já vai ver um resultado excelente. Eu sei que todos nós trabalhamos o dia todo, a gente acaba não tendo ou não dedicando muito tempo na educação dos nossos cães, mas nós somos responsáveis por eles. Então, quando a gente convive com um comportamento ruim, isso é só um sinal de que está faltando um elemento aí, está faltando esforço da nossa parte para fazer com que essa relação dê certo. Então, seja pelo motivo que for que o seu cão late excessivamente, o que você precisa fazer primeiro é tenha paciência e saiba como lidar com isso. Muita gente acaba ficando nervosa, grita, e isso acaba intensificando ainda mais a reação do cachorro. Você tem que dedicar tempo a engajar com seu cão. Ensine coisas para ele. Veja os meus vídeos de exercício que eu faço dentro de casa. É super simples. Ensine o seu cão a sentar, ensine o seu cão a deitar, ensine o seu cão a ficar num lugar. Principalmente, faça exercícios de relaxamento. O que são exercícios de relaxamento? Exercícios de relaxamento é você ensinar o seu cão a engajar mentalmente com você e não fazer muitos movimentos necessariamente. É por isso que eu falo bastante do movimento do treino do tapetinho. O treino do tapetinho ele é extremamente importante para você condicionar um cão a relaxar. É muito fácil a gente fazer bastante exercício com os cães, isso é super fácil para eles. A gente fazer caminhadas longas, e eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, tá? A caminhada é essencial. Os cães devem caminhar, devem se exercitar, mas eles também têm que aprender a ficar calmos, a ficar tranquilos, eles ficarem quietos dentro de casa também, no espaço específico, que é seguir uma orientação. Veja isso como um trabalho, tá? Quando você chega no seu trabalho, você tem uma função. Muitas pessoas trabalham sentadas no mesmo lugar o dia inteiro e voltam para casa exaustas, porque o trabalho é muito mais mental do que físico. Então, sempre considere que tudo que você der para o seu cão como orientação faz parte do trabalho dele naquele momento. Então, olha, eu vou lavar os pratos. Tem um tapetinho aqui, eu vou colocar você aqui, você vai sentar e deitar e me esperar enquanto eu lavo os pratos. Esse é um exercício importante. Eu vou trabalhar no computador agora. Eu vou botar um tapetinho aqui, meu cachorro vai sentar, vai deitar e vai ficar aqui enquanto eu faço o meu trabalho. Esse é o trabalho do seu cachorro nessa hora. Parece que não é nada, mas você está dando uma orientação e você está dando uma função para o seu cachorro naquele momento. É totalmente diferente de você sentar para trabalhar no seu computador, não dar nenhuma orientação para o seu cão e deixar ele vagando pela casa o dia inteiro. É lógico que vai ser para ele muito mais confuso. Ninguém deu nenhuma orientação para ele, não foi dito para ele o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Então as pessoas não param muito para pensar sobre isso, mas o que falta para os cães é orientação.
o que fazer ao longo do dia, o que fazer naquele momento. Revise a rotina do seu cachorro, o que ele faz ao longo do dia. Tenha sempre uma rotina específica. O que significa ter uma rotina específica? Significa você acordar de manhã, sair com o seu cão para caminhar 1 hora, voltar para casa, alimentar o seu cão, dar uma atividade para ele fazer, nem que seja ele deitar num tapetinho e ficar naquele tapetinho durante 1 hora. Defina o que você quer que o seu cão faça ao longo do dia e faça acontecer. Se você não está em casa ao longo do dia, se o seu cão ficar sozinho, considere um passeador, considere alguém que possa vir na sua casa e fazer uma atividade com o seu cão enquanto você não está. Quando você chegar em casa do seu trabalho, dedique tempo, eu sempre falo, pelo menos 15 minutos para uma sessão de treino de associações. Isso é uma coisa diária, gente, todo mundo tem que fazer. Se você não cria um hábito de fazer isso, você nunca vai ter cães que são 100% confiáveis. Você vai sempre deixar de lado aí uma parte da relação com o seu cão que é muito importante, que é o engajamento. Então, no dia que você quiser essa resposta, você não vai ter. A gente acaba só parando para pensar sobre isso quando a gente vive situações onde a gente se frustra com o cachorro. Poxa, mas eu queria que ele ficasse quieto. Mas o que você fez para ele criar esse hábito? O que você fez para o seu cão aprender a ficar quieto enquanto você trabalha? Então, depende muito da gente, depende muito do cenário que a gente cria e como a gente prepara os nossos cães para a vida, né? Então, o que falta no seu caso aí, latido excessivo, está diretamente relacionado à falta de engajamento e à falta de orientação. Então, a sua pergunta foi muito simples, então eu não sei exatamente como que é o seu caso, mas leia o artigo que eu tenho no site, vai te ajudar bastante, tem todos os detalhes sobre uma série de cenários diferentes que desencadeiam latidos excessivos, mas o mais importante para você agora é aprender a orientar, engajar com o seu cão e educar o seu cão. E cria uma rotina mais estruturada para vocês, você vai ver um resultado assim, bem mais rápido. Você vai ver como você vai ter um cão bem diferente do seu lado, quando você começa a fazer exercício de engajamento, tá? Se você tiver dúvida, estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, eu te mostro exatamente como que você pode começar esse processo, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Gente, a pergunta de número 7, também vem do Instagram, da Sara Rodrigues Parente. Ela diz: meu filho é um Yorkshire, ele tem 2 meses, mas ele é muito impulsivo. Ele morde a mim e as outras pessoas o tempo todo. Ele não para de morder. Todo mundo estressado com essa brincadeira. E os sapatos ele quebra todos. Isso é da idade ou é um comportamento dele mesmo? Que é esse? Sara, você tem o Yorkshire de 2 meses. Ele é super pequenininho, tenho certeza. Cães filhotes têm hábito de mordiscar as coisas, sim, mas não tem nenhum motivo para você não interromper esse comportamento. Esse é um momento que você acabou de trazer um filhote para casa e você não está sabendo exatamente como impor limites, tá? Isso é muito importante. Se você tem que aprender a fazer isso agora, enquanto é tempo. É normal para ele tentar mordiscar as coisas. Essa é a maneira como ele lida com os irmãos, com os filhotes da mesma ninhada, até com a mãe dele mesmo. Mas a mãe dele sabe corrigir, e é o que você não está sabendo fazer. Primeira coisa, Sara, filhote de 2 meses, você não dá de forma alguma toda a liberdade pela casa. Se ele está mordendo todos vocês, eu não sei se você está dando esse acesso a ele, a todos vocês o tempo todo. O ideal é você ter a área dele restrita nessa hora. Ele é muito jovem e não sabe ainda o que fazer. Então você tem que ter um espacinho dele reservado, até para que você comece a condicionar ele com todos os comportamentos certos. Aonde ele dormir, aonde ele bebe água, aonde ele come, aonde ele vai no banheirinho dele. Isso é muito importante, tá? Para você interromper esse comportamento dele, você tem que corrigir. Toque nele, diga não, redirecione. Essa é uma fase que os dentes estão nascendo, é importante ele ter a oportunidade de ter alguma coisa para ele morder. Compre uns ossinhos que sejam um pouquinho maiores, algumas coisas mais duráveis que ele possa mordiscar, mas não deixe de corrigir, tá? Não deixe de interromper. É uma coisa muito sutil, é muito leve, é só você interromper o que ele está fazendo mesmo. Não deixe ele criar esse hábito. Regule bastante o seu grau de afeto. Eu sei que um filhote de Yorkshire é a coisa mais fofinha do mundo, mas é muito importante você saber equilibrar o seu lado de afeto com a definição de regras e restrições. Esse filhote precisa de muita orientação e se você não deixar claro agora o que você espera dele, você pode ter muitos problemas no futuro. Então, minha dica para você é, primeiro,
Restringe a área desse filhote quando ele não puder ser supervisionado. Tenha uma área específica da casa onde ele pode ficar, onde ele pode ir no banheiro, onde ele pode dormir, onde ele pode beber água. Não permita que esse filhote tenha acesso à sua casa inteira livremente. Está muito cedo ainda, tá? Segundo, na interação que você tiver com ele, tenha certeza que você corrige o que você não quer e reforça o que você quer. E isso pode ser feito com muita facilidade com filhotes dessa idade. Já direcione o que você quer e o que você não quer. Deixe claro, ó, isso eu aceito, isso eu não aceito. Mesmo ele tendo 2 meses, você já pode usar a comidinha dele para começar a condicionar ele a fazer coisas que você quer que ele faça. Nessa idade, você faz tudo com comida. Os filhotes têm bastante fome, é super interessante você lidar com essa fase deles. E você pode criar uma série de bons hábitos já nessa fase, se você usar a comidinha dele do jeito certo, tá bom? Não permita o que você não quer. Essa é a maior dica para você agora. Eu sei que ele é pequenininho, ele é bonitinho, mas se você deixar esse hábito acontecer, você não vai conseguir consertar lá na frente. Você vai ter mais dificuldade, na verdade, né? Então, ele é só um filhote de 2 meses. Não tenha medo de corrigir. Às vezes, se você encostar com o seu dedinho nele assim, ó, ele já vai olhar para você e você deixa claro, não é isso que eu quero, ó. Não é isso que eu quero. Pronto, direciona e dá a ele o que fazer. Então, não é só a gente dizer para o cachorro, não quero que você faça isso. Tudo bem, não faça isso. Isso não pode, mas isso aqui você pode fazer, entendeu? Na fase dele é super importante você criar associações. 2 meses é uma fase super tranquila. Ele é bem pequenininho, mas ele vai precisar de regras. E você tem esse papel. É o seu papel dizer para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá bom? Eu acredito aí que ele esteja mordiscando todo mundo o tempo inteiro, porque ele tem acesso a todos vocês o tempo todo. Isso não é bom. Seu filhote tem que ter o espaço dele, o cantinho dele para ele descansar. Filhotes dormem bastante, às vezes até 16, 17 horas por dia. Então é muito importante que ele tenha um espaço dele, tá? Não dê essa liberdade toda agora, senão você vai se arrepender. Se você estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, eu posso te mostrar como isso se faz, mas dá uma olhada nos meus vídeos. Se você seguir essas instruções, vai ser bem simples você quebrar esse hábito agora, tá bom? Mas se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Obrigada pela sua pergunta. Gente, a pergunta de número 8 vem pelo Facebook da Alexandra Augustinho Baesso. Alexandra diz: tem uma pinche de 10 anos que carrega todas as sandálias da casa para dentro da casinha dela. Não rói, só deita em cima, mas isso é a todo momento. O que posso fazer para tirar esse costume? Olha, Alexandra, esse é um hábito muito peculiar, principalmente de fêmeas, quando elas estão no cio. Elas criam esse hábito, ou elas estão prenhas, né? Elas criam esse hábito de recolher todos os recursos que elas encontram e guardar no espacinho mais íntimo delas, que é onde elas dormem, enfim. Mas, no seu caso em específico, a sua cachorra já tem 10 anos. Eu acredito, sinceramente, que você está lidando aí com a questão de hábito que foi criado e ficou aí. O hábito ficou, ela foi criando esse hábito, ela associou com as suas sandálias, porque as sandálias é o que ela tem acesso. E, na verdade, nunca foi feito nada a respeito. Então, você tem aí um hábito longo que hoje virou um incômodo para você. Minha primeira dica para você é: não dê acesso a ela às suas sandálias. Eu não sei se ela fica, de repente, do lado de fora da sua casa, ou se ela fica numa área onde você deixa os seus sapatos, ou se ela tem acesso ao seu armário, ao lugar onde você guarda as suas sandálias. Mas o mais importante é: não permita que ela tenha esse acesso mais. Comece daí, tá? Segundo, corrigir um comportamento de um cão que pega elementos, objetos seus, para levar para dentro da casinha deles, é o mesmo processo que você seguiria se você tivesse que corrigir um cão que faz xixi ou cocô no lugar errado. Você tem que estar presente quando isso acontece. Você tem que estar exatamente naquele momento para você dar a correção do jeito certo, para você dar o alerta e mostrar para o seu cão que você não concorda. Se você não está presente, não tem o que você possa fazer. Eu não sei se você trabalha fora o dia todo e ao longo do dia ela tem acesso às suas sandálias. Não sei se isso acontece quando você está em casa também. Pelo que você diz aqui, acontece o tempo todo. Então, primeira coisa é: restrinja o espaço dela. Não permita que ela circule pela casa inteira sem supervisão, principalmente onde as suas sandálias estão. Então, deixe as suas sandálias seguras e direcione. Dê a ela alguma coisa para ela fazer. E não necessariamente é só tirar as sandálias dela, mas no curto prazo é isso. Mas o que todo cachorro precisa é de engajamento, todo cachorro precisa de orientação.
alguns cachorros desenvolvem alguns hábitos que não são tão legais pra gente, mas é o que eles encontram, é a possibilidade que eles têm naquele momento de ter o que fazer. Então é muito importante que você dê essa direção, que você dê esse direcionamento, mas não permita que ela chegue perto das suas sandálias. E se ela chegar, quando você tem que pegar ela no momento onde ela vai até a sandália, onde ela está chegando ali. Quando ela chega ali perto da sandália para pegar, esse é o momento de você interromper e de você corrigir. Timing é essencial nessa hora. Você tem que estar presente na hora para você ter certeza que ela entendeu a associação, tá? Basicamente é isso no seu caso, Alexandra. Não tem muito que a gente elaborar. Você tem uma situação simples que depende de correções e que depende de supervisão, né? Não dá para você corrigir um cachorro que não tem supervisão. Essa é a mensagem mais importante, tá bom? Então revise a sua rotina com ela. Veja o que você pode fazer para enriquecer a rotina dessa cachorrinha. Passeios diários, caminhadas, sessões de treino e tenha certeza de estabelecer e reforçar as regras da sua casa. Não adianta você ter as regras claras na sua cabeça se você não reforçar. O que significa reforçar? Deixar claro que existe uma consequência quando as regras são quebradas. Então, dá uma olhada nos meus artigos que eu tenho no site, super bacanas, falando de uma série de comportamentos e, inclusive, da parte de possessividade, que não necessariamente é o caso dela, mas é um caso um pouco mais sutil, mas ela está guardando objeto, então isso se encaixa mais ou menos dentro do mesmo padrão, tá bom? É importante você reforçar a sua função de líder nessa casa, é importante você ter um cachorro que te respeita, que escuta as suas orientações, e para isso se tornar real você precisa de hábitos de treinos diários, então por isso que eu sempre falo sobre engajamento e sessões diárias de treinamento, tá bom? Mas se você tiver ajuda, tiver aqui por hoje eu estou tudo enrolada. Se você estiver aqui em São Paulo e precisar de ajuda, não deixe de entrar em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática para ver o seu caso. Tá bom, Alexandra? Obrigada pela sua pergunta, tá bom? Gente, a pergunta de número 9 vem pelo Facebook da Karina Mamed. Karina diz: bom dia, tenho 3 cachorros. Consegui ensinar para 2 a fazer xixi e o cocô no lugar certo. Mas uma não quer aprender. Já tentei de tudo, mas ela não faz no lugar certo. Faz pela casa toda. E o pior é que os outros estão começando a acompanhá-la. O que eu faço? Karina, isso infelizmente muitas vezes acontece. Eu não sei exatamente como você fez essa orientação para os outros 2 cães, que aprenderam direitinho. Mas eu sempre falo isso, todos os cães são diferentes, todos eles são indivíduos. E para alguns cães, algumas associações são mais rápidas, para outros demora um pouquinho mais. Essa cachorrinha que você tem, que ainda não sabe o que fazer, você vai ter que lidar com ela de uma maneira um pouco diferente. O que isso significa? Eu sempre falo em relação a xixi e cocô no lugar errado, e esse é um comportamento que exige 100% de supervisão. Você tem que estar presente. Se você quer corrigir, você tem que estar na hora. Lógico que a gente sabe que na prática isso não é possível, porque você não pode supervisionar seu cachorro 24 horas por dia, por isso tem que existir a limitação de espaço. Você vai ter que deixar essa cachorra num espaço limitado enquanto ela não puder ser supervisionada. Isso significa o quê? Portãozinho na sua cozinha talvez, ou de preferência uma caixa de transporte. Isso é essencial. Você já está começando a ver o seguinte: os seus outros 2 cães sabem fazer xixi e cocô no lugar certo, porém cometem erros por causa dela. O que acontece? Ela vai começar a fazer xixi e cocô ao longo da casa, ao redor da sua casa ou dentro da sua casa, e o cheiro fica, infelizmente. A menos que você faça uma limpeza hiper, super profunda, o cheiro fica ali e o nariz dos cães é muito mais poderoso do que o nosso. Então eles vão sentir o cheirinho e eventualmente vão voltar e vão fazer lá de novo. E não é isso que você quer. Então corte esse hábito agora com ela, tenha mais tempo, dedique mais tempo e mais supervisão. Você vai ter que estar presente, não tem jeito. Quando você estiver em casa e puder supervisionar ela, tenha certeza de ter sempre uma guia nela para que você possa interromper se for preciso. Lembre dos 3 princípios do banheiro, que é: os cães fazem xixi e cocô quando eles acordam, quando eles comem e quando eles se exercitam, logo após, né? Então após acordar, após a alimentação e após a atividade física. Se você estruturar a vida dos seus cães com uma rotina específica, vai ser muito mais fácil você entender quando isso acontece. O que é que isso significa? Eles acordam de manhã, fazem uma caminhada de 1 hora. Eles voltam para casa, 1 hora depois eles se alimentam.
Depois eles descansam de 2 horas até 4 horas. Depois eles saem e fazem uma outra caminhada. Depois eles têm tanto tempo dentro da caixa de transporte. E assim vai. O importante é que a rotina exista. Quando a rotina existe, é muito mais fácil você antecipar quando seus cães vão ao banheiro. Se você não tem rotina nenhuma, você não tem como saber quando seus cães vão ao banheiro. Lógico, você vai ter uma estimativa. E quando você usa a caixa de transporte principalmente, é muito mais fácil, porque você começa a definir com mais clareza quando que seus cães vão ao banheiro. Mas a caixa de transporte exige supervisão. Você tem que saber por quanto tempo seu cão fica. Deixa 1 hora, depois de 1 hora você tira ele, leva no tapetinho para fazer xixi de novo, ou leva lá fora para fazer xixi cocô. Depois você faz uma atividade, coloca o cão de volta na caixa de transporte, e assim vai. Exige supervisão, não tem jeito. Não tem como você fazer um cão fazer xixi cocô no lugar certo se você não supervisionar. No seu caso em específico, você tem 3 cães em casa, não cometa o erro de deixar que os cães que já aprenderam revertam por causa dela. Então o seu papel é muito mais importante agora com ela. Deixe claro o que você quer, use a guia, direcione, mostre para ela onde está o banheirinho e não deixe ela na sua casa sem supervisão. Infelizmente acidentes acontecem e se você não está presente para corrigir, não tem o que você possa fazer, tá bom? Dá uma olhada no artigo que eu tenho no site que fala assim, com detalhes sobre a questão do xixi cocô no lugar errado. E eu falei bastante sobre esse tema já em todos os meus episódios de perguntas e respostas. Então volta lá no playlist, dá uma olhada nos episódios antigos, tem muita coisa interessante também que você pode absorver aí. Mas se você estiver aqui em São Paulo, precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Gente, a pergunta de número 10 desse episódio vem do Facebook pelo Renato Santos. Ele diz: olá, boa tarde, ganhei uma pug da minha mãe, já com 1 ano. Ela teve complicações em seu primeiro cio e teve que retirar o útero. Ela me deu, pois eu já queria uma da raça há muito tempo, e como ela faz criação, me deu ela, pois ainda é muito nova. Moro em apartamento, somente eu e minha esposa, mas trabalhamos os dois. Não queria deixar ela fazendo as necessidades em casa. Não estou conseguindo adestrar ela para fazer as necessidades quando vou na rua com ela. Tem algum meio de firmar ela a fazer somente na rua? Renato, olha, eu não te aconselho a só condicionar um cão a fazer xixi e cocô na rua. Por quê? Como que você ensina ou como que você condiciona um cão a fazer só xixi e cocô na rua? Você sai com ele muito mais vezes do que você sairia se você condicionasse o inverso. O que isso significa? Cães que só fazem xixi e cocô na rua têm que sair pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. Não é justo você não fazer isso. Então, eu já percebi, pelo que você deixou claro na sua pergunta, você e a sua esposa trabalham o dia todo. A sua cachorrinha fica em casa o dia inteiro, sozinha. Então, como que você vai querer que ela segure o xixi e cocô ao longo do dia inteiro? Por um período de... Assim, as pessoas trabalham 10, 12 horas por dia, vai ser quase impossível isso acontecer. O que você pode fazer? Você pode criar uma rotina. Você pode se comprometer a sair com ela todos os dias antes de você sair para o trabalho, quando você voltar. Mas você também vai ter que inserir alguém nesse contexto ao longo do dia. Você tem que contratar um passeador, de preferência que vá 1 vez pela manhã, 1 vez à tarde. Mas eu vou te fazer um alerta, tá, Renato? Eu, se fosse você, não iria por esse caminho. Por quê? A vida da gente traz imprevistos. Por mais que a gente queira se comprometer a todos os dias sair com nossos cães às 7 da manhã, ao meio-dia e às 7 da noite, imprevistos vão acontecer. Vão existir situações onde você não vai poder sair com ela por algum motivo, pode chover o dia todo, pode fazer muito calor, pode acontecer uma série de situações onde você não possa levar ela para a rua. E aí? O que você vai fazer? Então é muito importante que seu cão tenha uma alternativa, essa alternativa que seja na sua casa, aonde você pode usar a varanda da sua casa, como uma varanda de apartamento como eu faço aqui. Você pode usar um espacinho na sua área de serviço. Você tem uma pug, que é uma cachorra pequena. Um tapete higiênico vai servir para você muito bem. Você não precisa colocar o seu tapete no meio da sua casa inteira. O seu tapete pode ficar sempre, deve ficar num lugar só da casa. E o mais distante possível do seu espaço íntimo. Onde você dorme, onde você come, onde você descansa. Então, eu sempre aconselho as pessoas a colocar num cantinho da área de serviço ou num canto da sua varanda, num espaço que a sua cachorra tenha acesso quando ela estiver sozinha
e não fique próximo ao seu espaço íntimo. Se você criar uma rotina, Renato, e a sua cachorra, se a sua rotina for sempre a mesma, a sua cachorra vai começar a fazer xixi e cocô na rua, com muito mais probabilidade do que ela faria dentro de casa. Mas ela tem que ter alternativa dentro de casa, não tem jeito, tá? Você vai viver com o cachorro por uma média de 12, 13 anos, talvez até mais. Você vai viver outras fases da vida do cão, onde vai ser mais difícil, que para você estar sempre com ele na rua, principalmente na velhice. E eu conheço pessoalmente pessoas que viveram uma fase muito difícil na velhice dos cães, porque ao longo da vida inteira condicionaram os cães a só fazer xixi e cocô na rua e eventualmente se viram em situações onde elas tinham que descer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas para os cães fazerem xixi na rua. Isso é complicadíssimo a longo prazo. Não é assim, eu não aconselho ninguém a só condicionar o cão a fazer na rua. Você tem que ter uma alternativa em casa. Isso não quer dizer que você não vai incentivar o seu cão a fazer xixi e cocô na rua. Isso é uma coisa natural. Se você cria uma rotina de passeio diário 2, 3 vezes por dia, naturalmente seu cão vai começar a fazer xixi e cocô na rua. É uma questão de tempo. Tá cheio de cheiros de xixi e cocô na rua, o que seu cão mais vai conseguir fazer é sentir esses odores e fazer essa associação. Mas tenha um lugar em casa, tá, Renato? Se você sai e trabalha o dia inteiro, o que você tem que fazer é restringir o espaço que a sua cachorra tem na sua ausência, para você evitar que ela faça xixi e cocô nas áreas onde ela não pode fazer, que é o que eu respondi em uma das perguntas anteriores. Deixe um portãozinho com a área restrita para ela, onde o tapetinho vai estar num cantinho, a cama dela e a água no outro canto. Então é importante ela ter essa área restrita para quando vocês não estiverem em casa. E se você tiver a possibilidade, contrate um passeador, vai ser excelente para ela ao longo do dia ter uma interação, ter uma atividade física para fazer e ter mais uma oportunidade de usar o banheiro fora de casa. Mas sempre tenha em mente que é importante ter essa alternativa em casa mesmo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Imprevistos sempre acontecem. E um dia você pode ficar na mão, não poder levar sua cachorra para a rua e ela precisa saber o que ela faz nessa circunstância, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo, mas eu acho que o seu caso é mais simples, não tem tanto segredo. É só você criar a rotina certa, com as associações certas, que eu tenho certeza que você não vai ter problema com essa cachorrinha, tá bom? Obrigada, Renato, pela sua pergunta. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui o episódio número 14. Queria agradecer a todos que vêm participando. Muito obrigada pelas perguntas, pessoal. Não deixem de acompanhar também a série que eu estou fazendo de perguntas do dia. Eu estou pegando apenas uma pergunta para desenvolver um pouco mais para vocês. Mas o episódio de perguntas e respostas acaba sendo sempre o mais completo. Então, obrigada pela participação de todos e a gente se vê na semana que vem. Obrigada, pessoal.